Senhor, bom dia. Pô, eu tive lá, cara. O cara realmente tá precisando de pedreiro. Não trabalho de pedreiro, não, entendeu? Mesmo assim não ia dar pra mim. Entendeu? Porque ele assina a carteira, cara. Eu não posso assinar a carteira, não, porque eu recebo o benefício do governo, entendeu? Se eu ultrapassar a minha renda, a qual eles têm lá, que eles sabem, né? Aí eu perco o benefício, cara. Aí, entendeu? Pra mim não é negócio. O negócio é continuar recebendo benefício e fazendo biscate, trabalhando com peliteiro. Pô, mas eu tô tranquilo, pô. Deus tem me abençoado, entendeu? Aquele período que você me ajudou, cara, foi o período que eles tinham cortado meu benefício, mas voltei a receber novamente. Amém? Valeu, fica com Deus, mas se souber alguém que precisa de pintor aí, velho, vai tu me comunica aí. Valeu, fica com Deus. Meu amigo, então eu vou ter que te dizer uma coisa. Igual você, estão muitos, dependendo do governo. Entendeu? E aí, se você depende do governo, você nunca tem um compromisso. Tu tá entendendo? Do teu suor, de viver do teu próprio suor. Porque vive ajudado pelo governo. Mas isso não é só você. São bilhões de pessoas em toda a Terra. Então a culpa não é sua. Quem está destruindo a Terra é o próprio governo. Meu patrão está sem empregado aqui um tempão. Aqui recebia benefício. Ficou acho que aqui quase 3 anos. Mas não tinha carteira fechada, então não queria compromisso por causa do dinheiro do governo. Tu tá entendendo? Mas quem nem ela são bilhões. Não estou falando de você. E eu posso dizer uma coisa? A minha visão é diferente. Eu vejo um povo que não pode ter compromisso, sabe por causa de quê? Por causa dos governos. Você entendeu? O governo, em vez de criar emprego, né? Eu não estou dizendo que a ajuda do governo não é benção, não é, mas ele tinha que ajudar as pessoas da classe pobre, inclusive eu podia ser ajudado, mas as pessoas tinham que ter o seu salário, tinham que ter compromisso, fechar a sua carteira, e não viver dependente só do governo. Então eu posso te dizer uma coisa? Nós estamos vivendo um final de tempo mesmo, a palavra do Senhor está se cumprindo. Os governantes, ele controla as pessoas, dá salário para as pessoas, bolsa isso e bolsa aquilo, e aí ele tem as pessoas na palma da sua mão, como se fosse uma marionete ou um bando de gado que ele pode fazer o que quer. As pessoas não têm o controle da sua vida nem dos seus filhos. As palavras são duras, mas é verdade. Eu tenho uma visão diferente e talvez você não concorde com o que eu digo, mas é a verdade. Os governantes estão tendo a humanidade toda na palma da sua mão por causa desse dinheiro. E o país vivendo um monte de pessoas que não quer saber de plantar, não quer saber de trabalhar. E isso obriga os ricos também a ficar sem empregada e contratar máquina para dentro das suas casas. Você vê que o governante já está sendo comandado pelo Satanás. O que você está falando? Verdade. Os governantes já estão comandados pelo Satanás. O Satanás já está aí. O povo é que não vê. Você entendeu? Porque eu não tenho nada contra do governo ajudar, dá isso tudo de bolsa. Porque mãe que recebe 2, 3, 4 mil reais sem fazer nada é dependente do governo. Pai que devia ser honrado, mãe que devia ser honrado. Então o governo está destruindo tudo que é família, inclusive os casamentos, os governantes estão em tudo isso. E quem está por trás dos governantes? O próprio Satanás. Então as minhas palavras são duras, não é para agradar ninguém. Eu tenho uma visão totalmente diferente dessa terra. As pessoas estão dependentes do governo, obedecendo os governantes, vivendo debaixo do pé do governo, mas imundo servo do Senhor e não vê o caminho que está. E aí como é que quer entrar no céu se vive dependente do governo e o governo é dependente do Satanás, é tocado por Satanás? Como é que pode eu servir a Jesus e viver sobre a renda do próprio Satanás? Tu tá entendendo, irmão? Então o céu vai ser difícil muitas pessoas entrar lá. E não é porque não escuta a verdade, escuta, é que não quer obedecer. Porque Jesus, ele criou cada um para viver do seu suor, deu a terra. Tudo vem da terra, varão. Tudo vem da terra. Mas o que se vê são não só muitos conhecedores da palavra, eu falo de bilhões, mulheres e homens de pequena fé, viver na base dos governos. Devia arrumar um emprego e viver sobre o seu suor, a sua dignidade. Você está entendendo como é que as coisas é apertadas? Mas tinha que viver de acordo com o que Jesus criou. E muitos conhecedores da palavra sabem disso. Mas viver disso são pessoas, homens e mulheres que não querem compromisso. A mulher não arruma marido porque ela vive sob renda do governo. Muitas são viúvas, não pode isso por causa de renda do governo, não pode ter uma família. Então o governo está destruindo a família, mas estão sendo destruídas aquele que quer. Porque conhece a palavra e sabe. Sabe, é por isso que são pessoas que não têm autoridade. Quem tem autoridade sobre ela é o Satanás. Por que você está falando verdade? As palavras são duras. Porque Satanás cuida, Satanás dá moradia, Satanás bota comida na mesa, então Satanás que está, através dos governantes, ele é que tem autoridade de mandar. São obedecidos pelo Satanás. Você está entendendo? E a terra se devastando, vivendo sob desemprego, Satanás age no ar e age na terra. Perdão. E essas palavras podem ser compartilhadas com milhares de pessoas. Eu não tenho medo de dizer a verdade. Então sabe o que acontece? As pessoas não têm autoridade. São pessoas mortas. Quem manda nela é o Satanás. Ah, eu não posso isso porque eu recebo isso do governo. Ah, eu não posso aquilo porque eu vivo do governo. Ah, o meu filho recebe bolsa tal, então eu tenho que estudar. Eu vivo dependente do governo. E o governo está mandando em tudo. E quem está por trás do governo? Eu repito, o Satanás. Eu vejo que ninguém vê. E você e outras pessoas podem concordar comigo. Tudo bem, eu respeito a tua decisão, você respeita a minha, mas eu não estou cego. Eu estou vendo o que o Satanás está fazendo nessa terra. Ele está botando todo mundo na palma da sua mão. Quando ele aparecer de verdade, todos se curvam para ele. E ele diz assim: eu tenho autoridade sobre a vida de vocês. Sustentei seus filhos, sustentei até vocês, pais e homens de pequena fé. Se eu sustentei, eu tenho autoridade, não é de hoje. Ah, mas não sei o que, não tem para onde ir. É servo. Estava dizendo que era servo de Jesus, mas vivia sobre as coisas do próprio Satanás. É igual uma mulher que ela diz que serve a Jesus, mas não muda suas vestes, não muda seus comportamentos, não muda seu batom, não muda nada na sua vida. Não se abre o perdão e fala de Jesus. Quem muda cada um é o Espírito Santo de Jesus. Se eu sirvo a Jesus, eu sou diferente. Você está entendendo? Eu começo a ser moldado, eu começo a obedecer quem? A Jesus. Porque o Espírito Santo é meu corpo e o Espírito Santo habita no meu corpo. Nós somos a casa do Espírito Santo, nós somos moradia, temos que ter honestidade, verdade. O Espírito Santo não habita numa casa suja, numa casa mentirosa. O Espírito Santo habita onde tem verdade. O Espírito Santo não trabalha onde tem mentira. Ele não vai habitar na minha casa se eu não falar a verdade. E a minha casa é meu corpo, mas também a minha casa. Você está entendendo? Então eu vejo pessoas falando só da sua vontade, só da sua boca. E Satanás, ó, batendo palma. Porque tem o controle sobre a vida de milhões de pessoas, inclusive dos seus filhos. Porque ele sustenta. Quem sustenta tem autoridade. Todos têm que obedecer àquele que é sustentado. Eu trabalho com o patrão, eu tenho que obedecer a ele. Você está entendendo, varão? Eu trabalho com o patrão, ele me paga, eu tenho que obedecer a ele. Você entendeu? Eu tenho autoridade sobre mim. Você entendeu? Porque ele paga, eu tenho que trabalhar.
E se o Satanás está cuidando de milhões de pessoas em toda a terra, ele tem autoridade. Autoridade. As pessoas estão se vendendo por tão pouco. Satanás não está precisando nem puxar a arma. As pessoas dizem assim, tá aqui meu tesouro, pode levar. E qual é o tesouro? Sua salvação, sua alma. São palavras duras. Dura para quem está ouvindo e dura para mim que estou falando. Eu repito, dura para você que está do outro lado ouvindo. E para mim também está doendo. De ver uma humanidade cega que não vê o poder que o Satanás está tendo sobre a vida deles e sobre toda a terra. Por isso que nós temos uma humanidade cega. Já diria, se deles até os escolhidos seria enganado por Satanás. Aí, infelizmente, varão, eu não posso te ajudar. Porque uma das pessoas que eu indico, elas querem compromisso. E você não pode ter compromisso porque você, varão, já é compromissado. Assim como muita gente. Tu já tem uma pessoa que tem autoridade sobre a tua vida. Manda em você. E você não pode desobedecer. Porque senão ela diz assim, não te dou mais dinheiro. Estou se sustentando, eu corto o teu benefício. Essa autoridade ele tem sobre a vida de milhões de pessoas em toda a terra. Criança, mãe, pai que devia ser rei, mãe que devia ser rainha. Você entendeu? Então, quando chegar diante do Senhor Jesus, nós temos uma humanidade que não poderão dizer que foram enganados. Porque nessa terra ainda tinha servo de Jesus. Nessa terra ainda tinha pessoas que obedeciam a Jesus. Nessa terra ainda tinha pessoas que falavam a verdade. Mas seus ouvidos estavam tampados. E os seus olhos também não enxergavam a verdade aos limite de um milímetro do seu nariz. Nós temos uma terra de pessoas que não querem compromisso com a verdade, desobedecem a Jesus e vivem sob a autoridade que é comandada pelo Satanás. E ele num lugar bem longe, tranquilo, eu costumo dizer, com seu sapatinho de ouro falsificado, sua máscara na cara, sendo o pai do mágico, vai cair na sua própria mágica, dizendo assim, já estou quase todo na minha mão. Aquele que não for, eu vou imprensar cada vez mais, que sou cego do Senhor. Vou imprensar até a morte. Ou você acha que ser um varão, ser uma pessoa que serve a Jesus é fácil? A luta vem pra mim, não pra você. A luta vem pra mim, varão, não pra você. Porque pra você tá tudo bem. Aquele que obedece a Satanás, que vive de acordo, ele vive sustentando, aquele não dá trabalho pra Satanás, que ele diz assim, já está comendo na minha mão. Tô servando, não é de hoje. Você tá entendendo? Então as palavras são pesadas, mas é a verdade. É dura pra mim, dói a tábua do meu coração, eu tenho que falar tudo isso nesse dia de hoje. Pra você e pra todos que me ouvem. Mas hoje, você plantou tudo isso, tem muito a colher. Mas você diz assim, amanhã quando você acordar, você todo que tá me ouvir, hoje eu quero plantar diferente. Eu quero uma colheita diferente pra minha vida, eu vou mudar a minha vida. Eu vou tomar uma atitude, eu posso passar luta, mas eu quero servir a Jesus. Eu quero ser dependente do meu suor, não do Satanás, cuidar de mim e da minha família. E vou pegar isso pras pessoas, vou falar sobre isso, vou ter autoridade, vou desmascarar esse mágico. Mas as pessoas não têm coragem, sabe por quê? Se acomodaram. Nós temos pessoas acomodadas, que não querem compromisso. Muitos querem ir na casa do Senhor só buscar a revelação, só buscar isso, buscar aquilo, sentar e ouvir, e depois se levanta e vai embora. Não quer compromisso no casamento, não quer compromisso com o trabalho, não quer compromisso na casa do Senhor, não quer compromisso. São pessoas que não querem compromisso, não querem viver de verdade, não querem viver de suor. Querem viver sob sustentação do Satanás, e a cada dele bota a pessoa na mão dele, obedecendo a ele. Então quando chegar diante do Senhor, o céu é santo. O céu é santo. Aí quer entrar. Só existem dois caminhos, o inferno e o céu. Satanás arrodeia pra tudo quanto é lado, mas só leva ao inferno. E no caminho do céu tem que ser justo. É apertado, é cheio de fim. Jesus fez o que fez nessa terra. Judas estava ao lado de Jesus, fez o que fez. Jesus contemplava. Passou o que passou. Por que dizemos que somos servos do Senhor? Não vai ser difícil para nós, vai ser difícil. Mas nós obedecemos a Jesus. O que vemos são pessoas e crentes de pequena fé que não querem obediência a Jesus. Não querem obediência. Aí querem autoridade. Então estou falando com a sua autoridade. Não tem autoridade para falar, abrir a sua boca para falar de Jesus. E nem curar ninguém. Se está curando, se está profetizando, é mentiroso. É mentiroso. Está fazendo mágica. E a mágica vem de quem? Do Satanás. Porque não obedece a Jesus, não é servo de Jesus. Então é duro ter que dizer tudo isso nesse dia de hoje, de ver a terra desta forma, se devastando o poder do pecado, vai derreter até as pedras. E um povo de pequena fé, cego que não vê isso. Não vê, ao seu nariz não vê. Não tem coragem, não tem autoridade de falar a verdade, não se sustenta do próprio suor. Não tem coragem para plantar, não tem coragem de sair de sua casa para trabalhar. E Satanás dizendo assim, tá aqui. E todos dando autoridade para Satanás. Satanás aí, na mão de cada um, dentro das suas casas, comendo, só no seu celular, na rede do próprio Satanás. E Satanás estou vigiando, estão na minha mão. E ainda digo mais, se eu puder atrasar ele, eu vou atrasar, dizendo a verdade. Ele só pode me parar se Jesus permitir. Aí ele pode tocar na minha vida. Mas é importante que o céu, Jesus pode contar comigo. Ele olha e diz assim, ali tem um servo meu. Ele escolheu, tá aprendendo, tá passando luta na vida dele, não tem sido fácil. Satanás arma pra vida dele, arma cilada em cima de cilada, mas ele tá lutando. Ele acredita na minha verdade. Ele fala do meu nome, ele tá falando a verdade. E de grão em grão, eu vou sameando. Eu não mudo o mundo, eu não vou mudar essa terra. Mas eu vou fazer um pouquinho. Então, a partir de hoje, se você escutou esse áudio, faça a tua parte. Viva de verdade. Eu sei que é duro. Talvez você já tenha se incomodado, você mulher, você homem que tá me ouvir. Se ajoelha diante do Senhor. É verdade o que ele tá falando, Jesus? Fala comigo, Senhor. É verdade o que esse varão tá falando? Eu quero saber se é verdade. O Senhor vai falar sobre a palavra dele. Na tábua do teu coração. Vai te ajudar, vai te socorrer. E tu viva de verdade, prega a verdade. Você que está a me ouvir, viva de verdade. Vocês sabem o que Jesus criou. Vocês sabem o que Jesus criou nessa terra. Volte à playlist da palavra. Volte para a primeira aula. E pare de ser manipulado pelo Satanás.